Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre karmas meritórios. Na aula passada a gente falou sobre padrões kármicos demeritórios e hoje nós vamos falar sobre os padrões kármicos meritórios. É uma aula bem curta, uma aula bem tranquila para a gente finalizar essa parte deste capítulo. Então, ele continua. Em seguida, temos as 10 ações meritórias do karma. Embora sejam meritórias, ainda as devemos considerar como produtoras de mais sofrimento, mais karma. Agindo com virtude ou de maneira degradada, ainda estaremos produzindo dor. Isso continuará até que façamos a escolha, até que peguemos a outra extremidade do bastão. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que mesmo a gente produzindo efeitos kármicos meritórios, ainda assim a gente poderá estar produzindo dor. Por quê, pessoal? Lembrem que dor é inevitável. Por exemplo, a pessoa senta e ela pede. Ela senta para. Existe um ditado que é muito interessante. Se você ora pedindo flores, saiba que vai vir chuva. Então, se você ora pedindo paciência, saiba que vai vir situações de vida para você praticar a sua paciência. Se você pede força, se você pede coragem, saiba que vão vir situações para você estimular a sua força, para você desenvolver a sua força, para você desenvolver a sua coragem. E mesmo que você tenha ações meritórias de coragem, de força, saiba que isso não vai impedir de vir mais situações onde você precisa ser mais corajoso, mais corajosa. Então, mesmo os karmas meritórios, eles não vão deixar de produzir desafios e desconfortos na vida. Ah, agora eu estou fazendo tudo certinho, minha vida vai ser uma vida suave a partir de agora, eu não vou ter mais problemas. Não, pessoal, pelo contrário, porque são os desafios que fazem a gente amadurecer. É inevitável. Então, mesmo que a gente continue praticando, e a gente deve praticar os karmas meritórios, porque os demeritórios são bem piores, ainda assim a nossa vida vai ter desconfortos, vai ter desafios, vai fazer com que a gente saia da zona de conforto frequentemente, tá? Então, mesmo a gente praticando karmas meritórios, a gente ainda assim pode produzir sofrimento. Porque o sofrimento, pessoal, é o uso incorreto do ego, é o uso incorreto das dinâmicas estruturais do ego. Então, mesmo a gente sendo bonzinho, fazendo tudo bonitinho, tudo eticamente correto, tal, não sei o quê, sabe? Todos os padrões kármicos meritórios que a gente vai ver a seguir, ainda assim, se a gente não souber utilizar corretamente a ferramenta egóica, a gente vai produzir sofrimento. Por quê? Porque a dor é inevitável. Isso não tem nem que a gente possa discutir. Você pode ser Jesus, você pode ser Buda, pode ser Bárbara, você pode ser qualquer pessoa nesse sentido. Você pode se iluminar que ainda assim você vai ter desafios, você vai ter desconfortos, você vai ter sair da zona de conforto, você vai ter que se desenvolver. Isso faz parte da existência como um todo, tá? Mas isso não significa que vai ser sofrido. Agora, mesmo praticando karmas meritórios, existe a possibilidade de vir os desconfortos, de vir os desafios e a pessoa não entender muito bem e ainda por cima criar mais sofrimentos, tá? Então, as 10 ações meritórias são muito simples. São o oposto das 10 ações prejudiciais. Por exemplo, em vez de tirar a vida, devolvemos o respeito à vida. Eu achei essa frase muito bonita, que o contrário de tirar a vida não é dar vida, porque a vida não é nossa para dar. A vida não está sob nosso poder para dar. Entende? A vida, ela é algo abundante no universo. Na verdade, a gente não tem nem como tirar a vida. A gente pode ter um desrespeito pela vida. Porque se você, por exemplo, se alguém mata uma pessoa, ela vai estar destruindo o corpo dela, daquela outra pessoa. Ela não consegue tocar na alma daquela pessoa. Entende? A outra pessoa vai desencarnar e vai encarnar daqui a pouco de novo.
vai continuar o processo dela evolutivo. Então a gente não tem como tirar a vida. A gente tem como destruir o corpo. E o contrário disso é respeitar a vida. Então, nesse sentido, tirar a vida é desrespeitar a vida. É não respeitar o momento da morte. É não respeitar o momento da outra pessoa nesse sentido. Não respeitar os momentos da vida, sabe? A árvore está lá crescendo, não está fazendo mal a ninguém. Eu vou lá e corto a árvore. Cara, não tinha necessidade de você cortar aquela árvore. E por que você cortou? Isso é um desrespeito à vida. Então, você pode até cortar uma árvore, vai ver porque a árvore ia começar a causar um grande prejuízo de alguma maneira, ou às vezes, sei lá, por algum motivo que seja, você precisou cortar, mas não porque você quis, porque foi algo extremamente necessário. Mesmo assim, você está respeitando a vida, você está respeitando, inclusive, a árvore, você não está arrancando ela dali de sacanagem. Você não está arrancando aquela árvore ali porque você está afim, sabe? De coisa, você está perturbado, não tem nada para fazer. Existe uma intenção, inclusive, positiva, no sentido de foi extremamente necessário. E mesmo assim, nesse sentido, existe um respeito pela vida. Então, entre tirar a vida é respeitar a vida. Respeitar a vida humana e respeitar todas as outras formas de vida. Né? Então, o que acontece muito é que o ser humano ele tem uma arrogância fundamental. A arrogância de achar que só a vida humana importa. Ou a arrogância de achar que a vida humana é a mais importante da vida, de todas as vidas. Né? Tipo assim, a vaca. A vida humana é mais importante que a vida da vaca. Né? Sabe? E aí eu posso fazer o que eu quiser com a vaquinha. Eu posso botar a vaquinha para sofrer a vida dela inteira. Taca-lhe hormônio, taca-lhe remédio, não deixo nem a vaca pastar. Para quê? Para satisfazer o meu prazer degustativo. Isso é uma arrogância fundamental. Isso não é respeito pela vida. Ah, Henrique, quer dizer que comer carne é errado? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu sou vegetariano, sou vegano, na verdade, 90% do tempo. Né? Eu saio um pouco do veganismo, porque às vezes eu estou fora de casa, às vezes eu não, sabe, quero ser respeitoso no lugar onde eu estou. Então, às vezes, vira, mexe assim, eu como queijo, eu como, sabe, um leite, sabe, quando está, às vezes, num bolo, alguma coisa assim, sabe? Coisas muito, que são muitas exceções no meu dia a dia, vou sendo bem sincero. Mas 90% do tempo da minha vida, eu pratico eu como de maneira vegana. O ser humano, ele acha que a vida do ser humano é mais importante do que qualquer outra. O ser humano, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa com qualquer outra vida. Tem pessoas que não têm respeito nem pela vida humana, mas de uma maneira geral, ainda até certo ponto, respeita a vida humana, mas a vida de qualquer outro animal ou ser vivo, isso não está nem aí, de uma maneira geral. De uma maneira geral, não está nem aí. O ser humano ele acha que, por exemplo, se ele mata um mosquito com raiva, isso não gera um karma demeritório. O mosquito não está nem te picando. Sei lá, às vezes o mosquito está lá voando. Sei lá, às vezes o pássaro está voando, não tem nada para fazer. Aí a pessoa pega o estilingue e mata ali o pássaro. O pássaro não está fazendo nada contra ele. Isso é um total desrespeito à vida. Total desrespeito à vida. Só que o ser humano tem essa arrogância fundamental de achar que é o ser mais importante do universo. Tudo está dentro da mente de Deus. Uma minhoca, um mosquito, um pássaro, a vaca, o ser humano, uma árvore. Tudo está dentro da mente de Deus. Tudo é amado por Deus igualmente. Não existe nada fora da mente de Deus. Ou seja, Deus ama a gente da mesma medida que ama um cachorro, um gato, um pássaro, um mosquito, uma minhoca, uma árvore, uma plantinha, uma suculenta, ou mesmo esse lápis. Tudo é amado por Deus de maneira igual. Então, se você maltrata um animal, é a mesma, o karma é igual se você estivesse maltratando um ser humano. Porque o que gera o karma é a nossa intenção. É o nosso sentimento. Tem uma frase de Buda, por exemplo, que ele fala que você não vai ser. Eu vou deixar essa próxima frase para a próxima aula, porque na próxima aula eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Deixar essa frase bem legal de Buda e essa explicação para a próxima aula.
Mas, basicamente, pessoal, para vocês entenderem essa arrogância fundamental do ser humano e o respeito pela vida, né? O contrário de tirar a vida é respeitar a vida. E o contrário de respeitar a vida é desrespeitar a vida, né? Tirar a vida é um desrespeito a ela. Não dá para a gente tirar, dá para a gente não respeitar, entende? Em vez de furtar, praticamos a generosidade. Ou seja, ao invés da gente tirar do outro o que não é nosso, a gente dá. Generosidade é o dar. E não necessariamente é dar dinheiro, tá? Mas dar no sentido de impactar positivamente a vida das pessoas. Então, às vezes, ao invés da gente roubar, tirar do outro num senso de escassez, numa crença de escassez, a gente começa o quê? Praticar dar abundância. E não é dar dinheiro, às vezes é impactar positivamente a vida da pessoa de alguma maneira. Pode ser dar um elogio, dar um abraço, dar um bom conselho, sabe? Dar uma boa opinião, dar uma opinião que agrega. Dar, a gente está dando. A gente está dando porque a gente tem muito. A pessoa nos pede, ou às vezes nem nos pede, mas a gente sente que a gente precisa dar, então a gente oferece, também não sai jogando. Oferece. Se a pessoa quer, ela pode aceitar ou não aceitar, mas isso é praticar generosidade. A gente não tenta mais tirar do outro. A gente não só tirar fisicamente, mas tirar também na nossa mente. A gente achar que o outro precisa não ter para a gente ter. A gente começa a praticar a abundância, a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, crescimento, e aquilo que a gente vai crescendo, a gente vai compartilhando também. Por exemplo, dar conhecimento. Isso é generosidade, sabe? Às vezes as pessoas têm tantas coisas legais para dar, mas elas não são generosas, porque elas não têm essa crença de abundância e prosperidade. Então tem muita gente que tem conhecimento muito legal para passar e não passa, nem que seja um story, um post, sabe? Faz nada. Isso não é generosidade, porque se você tem o conhecimento, você também tem a responsabilidade de passar esse conhecimento. Não precisa fazer curso online, por exemplo, da maneira que eu faço, não precisa abrir um centro espírita, não precisa ser um mestre e ter um centro budista, nada. Às vezes você passar um conhecimento, sabe, de uma maneira legal, dar um conhecimento para quem está precisando no momento certo da vida. Isso é generosidade, sabe? Na conduta sexual, praticamos a integridade e sexual e a amizade. Você lembra que na aula passada nós falamos sobre a questão do ego primitivo, que quando não rejeita uma pessoa, quer fazer sexo com ela, né, que quer somente comer, dormir e transar? Então, o contrário da, da, da prática imprópria sexual, o que é uma prática imprópria sexual, pessoal? É mentir para transar, né? Ah, estupro, né? Pedofilia, tudo isso são condutas impróprias para se ter sexo. Você fazer sexo com uma pessoa que não quer fazer com você. Você mentir, enganar aquela pessoa só para você poder transar com ela. Às vezes você está enganando a pessoa dizendo que ama ela, não, você é o amor da minha vida, você é isso, você é aquilo. Aí você dá um presente, aí a pessoa vai amolecendo, aí você transa e some. Isso é uma conduta sexual imprópria também. Então, como é que a gente pratica a integridade sexual? Através da sinceridade, da amizade. Pessoal, você não precisa realmente estar no namoro ou no casamento para você fazer sexo. Não vamos ser puritanos aqui. Não quero ser aqui moralista, sabe? Um falso moralista, sabe? Dizendo que, não, só transe no casamento, só faça sexo no casamento. Não. Mas a gente tem que ser sinceros nesse momento. A gente tem que ser sinceros. A gente tem que dizer a verdade. Mesmo que você chegue para a pessoa, você pode ter uma intimidade com ela ou não, você pode chegar e falar, olha só, tô a fim de fazer sexo, sabe? Eu sei que eu quero saber se você quer. Se você tem uma intimidade com a pessoa e isso não for um desrespeito, né, no sentido, você pode perguntar com respeito, com educação, por que não, sabe? Diretamente ou, né, mas falar, não precisa mentir. Mentir para transar é uma forma imprópria de fazer sexo. Então você pode ter amizades com pessoas e não praticar o sexo com elas, né? Que o Platão tinha muito esse conceito do amor platônico. Já ouviram esse conceito, né? Amor platônico? Então, o amor platônico vem de uma ideia de Platão que ele dava para os seus alunos que para você ter uma pessoa,
com a qual que você queria fazer sexo com ela, que você que amava essa pessoa e queria ter relacionamento sexual com ela, mas você não poderia falar isso para aquela pessoa. Então é um amor platônico. Você amava a pessoa, você queria fazer sexo com ela, mas você não poderia falar isso para aquela pessoa. Você só poderia ter uma amizade com ela. Só. E o Platão falava que todos os alunos de Platão tinham que ter pelo menos uma amizade platônica. Porque isso é uma forma de quê? De purificar o karma demeritório de atividade sexual imprópria. Que é mentir, que é enganar, para ter sexo, para equilibrar essa energia de tipo, eu aceito aquela pessoa, eu tenho que transar com todo mundo. Não. Então, você ter uma amizade com uma pessoa sem você. Não é não querer, não é querer, não. Tipo, tem que ter uma amizade com ela e não ter vontade. Não é não ter vontade. É não falar isso, sabe? É não deixar isso claro. É não ter uma atitude para com isso. É ter amizade, ponto final, pode sentir e deixar que essa libido para a parte básica sexual se amadureça e se transforme em generosidade, amor, amizade, compaixão. Então, quando o Platão ele estudava muito, né, budismo, yoga, e tudo mais, e ele sabia disso, que o amor platônico, como ele desenvolveu, era uma maneira de fazer com que os alunos amadurecessem o ego. Porque, imagina, você olhar para qualquer coisa e querer transar com tudo que você vê, todo mundo que você vê, isso é muito primitivo. Isso tá, o prana, a energia vital, está só criando o chakra básico ali, não sabe? No primeiro, segundo, um pouquinho para o terceiro e só. Então, você cultivar o amor platônico, de sentir essa libido e não falar, mas mesmo assim manter a amizade, querer o bem da pessoa, fazer o bem pela pessoa, isso faz com que essa energia se sublime e vá subindo pelo Sushumna Nadi, né, pela coluna vertebral, e subindo para alcançando chakras superiores. Amor, amizade, carinho, respeito. Em vez de contar mentiras, praticamos a veracidade e desenvolvemos uma fala sadia. Bom, isso aqui não precisa nem falar muito, né? Porque ao invés de contar mentiras, de enganar, fazer intriga, o que a gente faz? De fazer fofoca, a gente fala a verdade, né? Ao invés de criar intrigas, a gente pratica a franqueza. Ou seja, a gente amadurece o nosso ego dessa maneira. Vocês percebem até aqui que todos os karmas meritórios envolvem a gente amadurecer o nosso ego para a gente fazer? E olha, vou falar uma coisa para vocês: viver de acordo com a verdade nesse planeta não é uma coisa fácil, não. Tá? É um planeta que a mentira é praticamente uma forma de sobrevivência. Mentir muitas vezes, mentir em alguns momentos, a sua própria sobrevivência pode estar em jogo. Então, não é fácil praticar a veracidade e a franqueza. Um planeta de tanto ego imaturo que as pessoas elas ficam de milindre, né? É tanta fragilidade que às vezes você não pode nem falar a verdade, você não pode ser franco que a pessoa chora, que a pessoa se desespera, a pessoa tem um ataque de histeria, sabe? A pessoa, não sei o que, ai meu Deus, e agora? Você só foi franco. Às vezes você sentou e falou, olha, tem uma conversa muito, muito séria para ter com você sobre um assunto, vamos conversar. E aí, no meio da conversa, a pessoa se desespera, a pessoa começa a ter um ataque de pânico, a pessoa tem uma crise de ansiedade. E você não está fazendo nada, você está falando a verdade, você está sendo franco, porque é uma conversa difícil e necessária. Mas aí o quê? Você para, você trava. Por quê? Porque você está causando sofrimento na outra pessoa. E você não quer isso. E aí você tem que medir a palavra, você tem que, sabe? Então, às vezes, mentir, tipo, tá tudo bem, aí você quer falar que não tá, mas, pô, cara, você falar que não tá tudo bem, aí vai dar uma confusão, que não sei o quê, você vai se indispor. Então, praticar a veracidade e a franqueza exige muito compromisso com a gente, sabe? De, às vezes, falar a verdade, ver a outra pessoa dando chilique, e a gente se manter ali, firme no que a gente está falando, esperar o chilique passar, acalmar aquela pessoa, continuar ali, falar de novo, e falar mais uma vez, e passar mais uns dias, sentar para continuar a conversa, porque às vezes a pessoa não aguenta, sabe? Então tem que ter paciência. Para falar a veracidade, ser franco nesse planeta de egos tão imaturos, a gente tem que ter paciência, tá? Em vez de usar palavras ásperas, praticamos já sabedoria benevolente, né? Ou seja, falar de maneira sábia, inclusive a verdade. A gente não precisa falar a verdade de maneira áspera, grosseira, não pelo menos o tempo todo, né? Só talvez
em momentos bem necessários para impor um limite, quando a pessoa cruzou o limite, a gente tem que ser um pouco mais firme, um pouco mais vigoroso, mas a gente pode praticar isso de uma maneira sábia. A gente pode, não precisa, a gente pode ser sábio, benevolente, praticar as palavras de uma maneira benevolente, até mesmo na hora de falar a verdade, mesmo na hora de ser franco. Então, praticar essa assertividade, esse manejo com a palavra, é uma sabedoria. Em vez da fala inútil e das fofocas, desenvolvemos a simplicidade. Falamos com simplicidade e o que dizemos é significativo. Vocês sabem o que significa simplicidade? É muito interessante que as pessoas, de uma maneira geral, elas acreditam que simplicidade é pobreza. Que a pessoa simples é aquela pessoa pobre, é aquela pessoa que tem uma vida classe média, sabe? As pessoas confundem simplicidade com mediocridade. Simplicidade é a ausência de complicação. Independente se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, independente do seu contexto. A pessoa que é simples é uma pessoa que tem poucas complicações na vida. Uma pessoa que busca a simplicidade é uma pessoa que busca a ausência de complicações. Então, você pode ser uma pessoa milionária e a sua vida ser uma vida descomplicada, ser uma vida simples. Você pode ser bilionário, você pode ser pobre, pode também, e ter uma vida simples, no sentido de não ter muitas complicações. As suas relações são descomplicadas, a sua fala é descomplicada. Você fala de maneira clara, de maneira assertiva, e o que você fala é significativo, por quê? Porque é simples, não tem complicação. Se você pega, por exemplo, o Dhammapada, um dos livros do budismo, que são os aforismos de frases de Buda, você vai ver que Buda falava pouco, mas o que ele falava tinha muito significado. Por quê? Porque eram palavras e frases que ausentes de complicação. O Buda não complicava as coisas. Sabe? O Buda conseguia comprimir um livro de 1000 páginas em um parágrafo. Ou seja, ele descomplicava o conhecimento. É por isso que é tão difícil a gente reconhecer Budas por aí, ou mesmo pessoas iluminadas. Porque pessoas iluminadas são as pessoas mais simples que vocês vão conhecer na vida de vocês. E não estou falando de simples de pobreza ou de riqueza. Não estou falando da vestimenta, de carro, não carro, nada disso. Não tem nada a ver com materialismo. Pessoas iluminadas são pessoas que vivem de maneira descomplicada, são pessoas simples. São pessoas que não precisam falar muito para passar um conhecimento, para falar qualquer coisa. E por que é tão difícil reconhecer Budas hoje em dia, ou pessoas iluminadas hoje em dia? Porque o ego do ser humano imaturo, que é a maioria, não busca simplicidade, busca o quê? Coisas pomposas, coisas extraordinárias. Aí você pergunta uma coisa para uma pessoa, a pessoa responde de maneira clara, direta e simples. A pessoa parece que não gosta, ela quer o complicado, ela quer o quê? Ela quer a frase arrebatadora que vai causar uma emoção. As pessoas, elas acham que pessoas iluminadas são pessoas que causam emoções, apaixonantes, que vai falar aquela coisa e vai descer uma pomba branca na minha cabeça, ou eu vou ter uma epifania, o iluminado vai tocar em mim. Se ele tocar em mim e eu não entrar em Samadhi, eu não tenho epifania, um insight maravilhoso, estonteante da minha vida, então não é um iluminado. Sendo que é o contrário. Uma pessoa iluminada, quando ela fala alguma coisa, você não vai sentir nada além de paz. Vai trazer a paz de volta para sua vida. Só que as pessoas, de uma maneira geral, elas não querem paz. Porque a paz é muito simples, pessoal. A paz é um sentimento muito simples. É quando tem a total ausência de complicações, paz. E é isso que o iluminado passa, paz. Às vezes passa paz falando sobre a vida, falando de uma coisa simples da vida. Isso passa paz. Só que as pessoas não querem isso, elas não dão valor a isso, elas querem luta. O ser humano ele tem um gosto inconsciente por luta. Tanto que hoje em dia acredita-se o quê, de uma maneira geral? Que se aquilo que eu conquistei, se não veio com muito esforço, se não veio com muita luta, então não tem muito valor. Olha que coisa insana. As pessoas têm uma mania de romantizar sofrimento, batalha e luta, por quê? Porque é isso que gosta. Existe um gosto inconsciente por isso. E é por isso que não reconhece pessoas iluminadas, porque pessoas iluminadas é ausência de luta, é ausência de batalha, é paz. Não tem complexidade. Ausência de complexidade. E quando eu digo complexidade, é ausência de complexidade no sentido de ausência de confusão.
O conhecimento ele pode ser complexo, mas ele é passado de uma maneira simples. As pessoas, de uma maneira geral, acham que pessoas iluminadas são poço de emoção, sabe? Emoções de força, aquelas emoções intensas, que vai falar e eu vou ficar me sentindo um negócio, uau, que não sei o que, pelo contrário, não senti quase nada. Aí você vai perguntar uma coisa, aí você chega para um Buda, sabe, minha vida está complicada demais, está acontecendo isso, que não sei o que, não sei o que lá. Aí o Buda vai chegar e falar, por que você não desapega dessa coisa aqui? Aí a pessoa, mas é só isso? É, só. Não acredito. Você, não sei o quê, porque você não falou para mim e não me deu uma explicação dizendo da minha vida passada, não sei o que, não sei o que lá. Quando na verdade é o contrário. Porque é isso que as pessoas estão viciadas em emoções. As pessoas estão viciadas em sensações. E elas acham que o iluminado é a pessoa que vai o quê? Vai dar essas emoções intensas, sabe? Essas sensações intensas, uau, que eu não sei o que. Sendo que, na verdade, é o contrário. É ausência disso. É paz, é simplicidade nas coisas. Por isso que é tão difícil reconhecer uma pessoa iluminada, que passa esse conhecimento de maneira simples, que vive de maneira simples. Quem quer hoje em dia viver de maneira simples, descomplicada? As pessoas geralmente elas gostam de luta, de batalha, então tem que ter complicação. Tem que ter complicação. Uma batalha, uma luta é batalha sem complicação não é luta, não é batalha, né? Quanto mais complicação, maior a batalha, mais gosto por aquilo, né? Imagina, gente. Quando eu ouço essas frases, eu rio, eu acho engraçado, sabe? Porque a minha vida, as coisas que na minha vida eu conquistei com muita luta, e é por isso que hoje em dia eu dou valor. E as coisas fáceis que vêm na vida das pessoas, eu não dou valor. Só dá valor se vem difícil. Mas se vier fácil, qual o problema? Não tem problema nenhum. Mas não, a pessoa não dá valor. Não dá valor por quê? Porque o gosto é pela luta mesmo, sabe? Em vez de pensamentos desejosos e avareza, temos um senso de abertura, né? De dar mais do que receber, né? Dando que se recebe, já falou São Francisco de Assis. Então, em vez de pensamentos desejosos, de avareza, tudo para mim, só para mim, só para mim, a gente começa a desenvolver um senso de abertura. A gente começa a dar tanto quanto recebe. Praticamos então a gentileza. Em vez de descrença na sacralidade, comprometemos-nos em entender a sacralidade, entender o sentido da vida, entender o sentido que as coisas nos dão. Né? Ao invés dessa descrença que nada faz sentido, né? Que nada, não sei o que não sei o que lá, a gente nos compromete de respeitar aquilo que foi significativo em nossa vida. Em algum momento, aquilo nos trouxe um benefício, aquilo nos fez bem, então a gente respeita aquilo, sabe? Às vezes não precisa ser nenhuma imagem de Buda, coisas assim, pode ser coisa com um prato. Você usou o mesmo prato de comida por 10 anos, sabe? E aquele prato te alimentou durante 10 anos. Não o prato, né? Mas o prato sustentou a comida por 10 anos. Então você desenvolve um senso de sacralidade por aquilo, sabe? Não é nem apego, é sacralidade, porque você usou por 10 anos, mas agora você comprou um jogo de pratos novo, sabe? 10 anos, tá, o prato tá tudo arranhado, o prato, sei lá, que, sabe, às vezes pode estar lanhado. E você comprou um jogo de pratos novos. E até na hora de jogar o prato fora, ou de doar o prato que seja, isso você leva um senso de sacralidade, você leva um senso de gratidão. Toda sacralidade envolve-se gratidão. Não existe sacralidade sem gratidão. Vocês vão perceber que quando tem gratidão, tem sacralidade. E as pessoas, quando não respeitam a sacralidade, aquilo que fez bem para a nossa vida, vocês vão perceber que não tem gratidão ali também. Senso de sacralidade, pessoal, é tudo aquilo que fez um sentido para a nossa vida, que nos trouxe um benefício durante um certo tempo da nossa vida, e a gente sente gratidão por isso. Mesmo que hoje não esteja na sua vida, mesmo que depois tenha desvirtuado, mas te fez bem, mas trouxe sentido para a sua vida, fez você amadurecer, fez você crescer. Então existe um senso de gratidão. Agora imagina, pessoal, quem está no caminho do autoconhecimento, o mundo é sagrado, porque o mundo é uma escola. Para quem está no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, como vocês que estão aqui assistindo esse curso, essa aula, tudo é uma maneira de se autoconhecer. Até mesmo as coisas ruins,
até mesmo as coisas dolorosas, até mesmo aquela pessoa chata que perturba a nossa vida, ela nos leva a desenvolver paciência, generosidade, compaixão. Ela leva a gente a olhar para a gente e entender as nossas sombras. Então, até mesmo essa pessoa se torna sagrada, a gente agradece a ela. Como o Buda agradeceu ao rapaz que cuspiu na cara dele na aula passada, como eu contei. Esse rapaz era sagrado para Buda, porque trouxe um ensinamento importante para ele. Passou uma coisa que fosse importante, mas o cara cuspiu na cara de Buda. Mas Buda agradeceu a ele, sentiu gratidão por ele. Para quem está no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade de maneira genuína, o conhecimento verdadeiro, o mundo inteiro é sagrado. Tudo que se passa no mundo é sagrado. Porque, pessoal, no fim, o mundo continua igual. E a gente continua, e a gente vai para a próxima fase. A ideia não é a gente querer mudar o mundo, é a gente querer mudar nós mesmos. O mundo vai continuar, pessoal. Não querendo, a intenção não é mudar o mundo, a intenção é que a gente mude a nós mesmos. Porque o mundo vai continuar. E a gente vai continuar a nossa escola evolutiva em outro planeta, em outro lugar, qualquer que seja. A gente vai, sei lá, vai poder reencarnar se a gente quiser, para a gente passar o conhecimento, para a gente, sabe? Entende? A ideia não é a gente entender, não é a gente convencer as pessoas do conhecimento verdadeiro. É simplesmente a gente ter sacralidade e agradecimento por esse conhecimento, passar adiante como puder e continuar a nossa, sabe? Continuar a nossa escola, continuar nossos ensinamentos em qualquer lugar que seja. Para quem está no caminho do autoconhecimento e da espiritualidade verdadeira e genuína, o mundo é sagrado. Tudo no mundo é sagrado, porque tudo tem alguma coisa para ensinar para a gente. Tudo leva a gente a trazer uma reflexão sobre nós mesmos. Tudo que acontece no mundo evoca em nós alguma coisa. E se evoca em nós alguma coisa, é alguma coisa para a gente observar, para a gente olhar, para a gente aprender sobre nós mesmos. E a gente agradece por isso, porque traz para a gente enxerga a nossa ignorância, a gente enxerga a nossa vaidade, a gente enxerga a nossa arrogância, a gente enxerga a nossa desonestidade, a nossa soberba, a nossa vingança. E aí a gente agradece. E nesse agradecimento se torna sagrado. É isso, pessoal. Na próxima aula, a última aula do capítulo 5. Tchau, tchau.